Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui eu trago assuntos que vocês me perguntam, que eu sinto que são dificuldades, que são dúvidas de vocês em relação ou ao emagrecimento ou são doenças relacionadas, inclusive ao ganho de peso, e que muitas vezes vocês nem sabem ou nem conectaram os pontos ainda que tem a ver com o sobrepeso, a piora de certas doenças. Então, eu trago para vocês aqui essa informação, eu explico como é que funciona e como é que você pode fazer para ajudar a melhorar essa situação. E aí, com isso, eu te ajudo a vocês darem os primeiros passos aí para conquistar um emagrecimento saudável, definitivo, porém sem neura. O que quer dizer esse sem neura? Esse sem neura é uma expressão, é um jargão que eu uso dentro da minha metodologia para te dizer que você não precisa abrir mão de nada que é importante para você na alimentação. Se você gosta do teu docinho, da tua massa, da tua cervejinha, da tua taça de vinho, enfim, da tua pizza, aquilo que você gosta, você pode emagrecer sem abrir mão disso. Porém, você precisa aprender a comer estrategicamente para que se permita também comer essas coisas na alimentação. Então, é um jeito novo, moderno, estratégico. E para que você consiga colocar isso em prática, é importante que você entenda como é que funciona o teu metabolismo, saber como o nosso corpo engorda, como o nosso corpo emagrece, como os alimentos reagem no nosso organismo, no nosso corpo, no nosso metabolismo. E é tudo isso que eu me proponho a fazer aqui com você. Né? E quem eu sou? Eu me chamo Cláudia, para quem não me conhece ainda, pode ser que tenha gente nova aqui no pedaço. Então, eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica com especialização em nutrologia, que é uma área da medicina que junta aí a questão metabólica com a questão alimentar e tudo que você pode corrigir de erros alimentares para você ter uma saúde melhor, para você conquistar o peso que você deseja e para você fazer um controle das doenças que estão relacionadas, inclusive, ao excesso de peso ou uma alimentação inadequada, tá bom? O meu propósito e a minha proposta aqui é você emagrecer através da educação alimentar, não é reeducação. Por que eu falo que não é reeducação alimentar? Porque você nunca foi educado. Talvez você nunca ouviu falar de cortisol, de insulina, de nível de glicemia no sangue, de índice glicêmico do alimento. Tudo isso, muitas vezes, você está tendo contato a primeira vez na tua vida. E eu transformo todo esse conceito técnico para uma linguagem mais clara, mais tranquila, mas que é importante você saber, porque a partir do momento que você sabe, ninguém tira isso de você. Nunca ninguém vai tirar esse conhecimento de você. A partir do momento que você aprende, que você agarra esse conhecimento para você e você vai conseguir aplicar isso na tua vida pelo resto da tua vida, pelo resto da tua vida, tudo bem? E hoje o nosso assunto é refluxo, tá? Refluxo é uma coisa que eu vejo muito vocês falarem aqui, falarem muito de refluxo, mas também é altamente associada assim com excesso de peso e com obesidade. Primeiro, o que é o refluxo? Talvez você tenha e você nem sabe que tem, ou isso seja uma coisa nova para você. Vamos começar pelo que você sente quando você tem um refluxo. Você sente uma queimação vindo aqui no peito, como se fosse por trás aqui do peito, e às vezes você até confunde um pouco, como se fosse uma dor no peito, talvez uma dor do coração, às vezes dá até uma queimação com uma dor, e você acha que pode ser do teu coração doendo. E isso acontece principalmente à noite, principalmente quando você deita. Ou no início do sono, ou lá pelo meio da madrugada. Você acorda com aquela queimação, com aquele pigarro na boca e com aquela sensação de azia. Principalmente quando você deita, tá? Ou no início do sono, ou lá pelo meio da noite você acorda desse jeito.
Outros sintomas que podem acontecer, que é bastante comum, mas pouca gente associa com refluxo, é uma tossezinha seca, é um pigarro e uma secreção de manhã na boca, sabe? Você acorda e sente que parece que tem um catarrinho lá no fundo da garganta e você fala, não tô gripada, mas eu acordo com essa secreçãozinha ali na boca de manhã. E aí eu tenho aquela necessidade de dar aquela tossidinha para eliminar aquela secreção acumulada lá no fundinho da garganta. E a tosse seca, que muitas vezes a pessoa acha que é alérgico, já procurou o médico, já fez várias pesquisas e não descobre por que essa tosse seca está acontecendo. Isso é muito comum no refluxo. A tosse, ela acontece, gente, porque dá uma irritada ali na garganta e aí é uma reação mesmo do corpo tentar expulsar aquele conteúdo que irritou a mucosa, e aí você tem a reação de tosse, que muitas vezes ela é seca mesmo, sem secreção. Então tem essas duas situações, um pouquinho de secreção logo pela manhã, ou a tosse sequinha mesmo, que você não entende por que tem tanta tosse, tanto pigarro aí, que muita gente fala essa expressão, tá? E por que esse refluxo acontece? O que é esse refluxo? É assim, ó, o nosso trato gastrointestinal, ele é para ser numa direção só. Então, a comida, ela entra na boca, da boca, ela vai para o esôfago, que é um tubo que liga a boca até o estômago. Tá acompanhando aí? Já começa o processo de digestão da boca, na mastigação. O esôfago, ele é praticamente um tubo de transporte. Ele vai pegar aquilo que você mastigou na boca e vai transportar até chegar no estômago. Do estômago, ali no estômago, tem ácidos, tem enzimas gástricas para fazer mais uma parte da digestão desses alimentos, tipo, para quebrar bastante esse alimento, para ele começar a ficar em partículas menores, para que ali na mucosa do estômago você já vá conseguindo absorver os nutrientes e esses nutrientes irem entrando na tua circulação sanguínea, vitaminas, minerais, os aminoácidos, proteína, gordura, carboidratos como fonte de energia, todos os nutrientes que você pega da tua alimentação. E parte dessa alimentação ainda continua a sua digestão ali por parte do intestino delgado, e quando chega ali no intestino grosso, basicamente já é só aquilo que já foi vamos colocar assim, o resto do alimento para ser eliminado nas fezes. Então, é um fluxo numa direção só. Começa na boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, que é o intestino mais fininho, intestino grosso, e sai ali nas fezes, tudo bem? Não é natural que, quando a comida esteja no estômago, ela volte para o esôfago. Porque quando isso acontece, a comida que está lá no estômago, ela é uma comida que já teve contato com os ácidos da digestão. E o esôfago, ele não tem ácido naturalmente. Então, daí que vem essa queimação. Porque você pega um conteúdo de comida embebido em ácido e ele volta pelo esôfago. E aí o esôfago, ele faz uma contração em defesa. Então você sente a queimação porque bateu o ácido e literalmente está queimando o teu esôfago. Então você sente aquela queimação, aquela azia, aquela sensação que está saindo fogo pela boca. E muitas vezes é acompanhada dessa dor forte que eu te falei, que você acha até que é uma dor de infarto, uma dor no peito muito intensa. Tem gente que vai até no pronto-socorro de tanto medo que fica dessa dor, porque foi uma dor muito intensa, muito forte. É o quê? É a contração do esôfago, porque quando bate aquele ácido ali, o esôfago ele faz uma contração muito forte e essa contração dá uma sensação de dor muito forte em algumas pessoas. Não é todo mundo, mas algumas pessoas já passaram por isso, principalmente quando está muito contaminado ali já de ácido aquela comida e ela volta para o esôfago, tá? E às vezes essa comida ela sobe tanto que ela vai lá até a garganta, literalmente.
a boca. Às vezes você até sente aquele gostinho daquela comida já digerida, aquele gostinho meio de vômito, sabe, na boca, porque deu aquela regurgitada e voltou até a garganta. Qual é o grande problemão disso, gente? Não é só o desconforto, porque vamos combinar que é desconfortável pra caramba. Você acordar no meio da noite com essa queimação, afogada, num desespero, sem nem entender muitas vezes o que aconteceu. Depois de alguns segundos que você raciocina que foi a comida que voltou. Atrapalha o sono, superficializa o sono, você não descansa direito, você tem desconforto, você tem dor, você tem mal-estar, tem todo esse desconforto envolvido no refluxo, correto? Mas também tem consequências mais graves. Por exemplo, essa comida que vai ali até a boca, num reflexo muito rápido, você pode respirar essa comida e ela parar lá nas tuas vias respiratórias. E isso é um negócio que a gente chama broncoaspiração, tecnicamente. Traduzindo para você o que é essa broncoaspiração. É quando a comida vai parar lá dentro dos teus broncos, dentro do teu pulmão, dentro das tuas vias aéreas. E o que pode acontecer com isso? Uma pneumonia gravíssima. Primeiro, uma pneumonite, que é uma inflamação, uma reação inflamatória muito intensa, e essa pneumonite pode evoluir para uma pneumonia, e uma pneumonia gravíssima. Então, de forma aguda, isso pode te dar uma infecção extremamente grave. A infecção no pulmão, não preciso nem falar, vocês já devem ter ouvido falar, pneumonia, uma infecção grave. Porque, de fato, é uma infecção muito grave, porque é num órgão vital. A gente não consegue viver sem o pulmão. O pulmão, ele é fundamental para a vida do ser humano. A gente consegue viver sem o apêndice, por exemplo. Eu já tive apendicite, tirei o apendicite, e isso não fez diferença na minha vida em termos de funcionalidade. A gente tem alguns órgãos ou acessórios no corpo que não fazem muita diferença se a gente perder. Mas o pulmão, ele é fundamental para a nossa vida humana, certo? Então, é uma infecção. Quem tem asma pode piorar as crises de asma também. Porque lembra que eu falei da pneumonite, da inflamação? A asma, ela já é uma hiperreatividade do pulmão inflamatória. Então, qualquer coisa que bata lá no pulmão, que já seja irritativa, pode desencadear a asma. E a asma também é uma doença gravíssima. Crises intensas de asma leva a pessoa para o hospital, leva a pessoa para a UTI, leva para um caso grave, tá bom? Para uma situação de gravidade. E outra consequência gravíssima de um refluxo, tá? É a possibilidade de câncer, tanto do esôfago como de garganta, por exemplo, porque você está colocando, tá? Um conteúdo ácido numa mucosa que não é anatomicamente, não é metabolicamente, não é fisiologicamente preparada para estar no ambiente ácido. Então, se você repetidamente vezes vai jogando ácido naquele tecido do esôfago ou da garganta, que não é um tecido que é preparado para aquele tipo de ambiente ácido, o que pode acontecer com aquelas células? Elas podem começar a se modificar e estimular a produção de células cancerígenas, tá? Então, isso são consequências que eu tô falando para vocês super agudas, super graves, agudas não, mas graves, né? Algumas podem ser agudas. Aguda é quando é assim rápido. Então, a pneumonia, por exemplo, é um quadro que pode se instalar agudamente, rapidamente. Algumas podem levar anos para se instalar, por exemplo, um câncer, mas são consequências gravíssimas que podem colocar a tua vida em risco. Então, a gente tem problemas grandes com refluxo. A gente tem o desconforto em si, que atrapalha toda a tua qualidade de vida, a tua qualidade de sono, e também temos aqui a questão da chance e o risco do desenvolvimento de situações de saúde mais grave. Então,
Pronto. Quem tem refluxo, gente, não pode levar com a barriga. Não po... Você se ama? Você quer viver muitos anos na tua vida? Você quer ter qualidade de vida? Se você tem refluxo, você tem que cuidar desse refluxo. Porque senão você está colocando a tua vida numa linha de risco para desenvolver uma doença pior. Você não pode querer fazer isso com você. Quando a gente faz sem saber, é uma coisa. A gente está fazendo meio na inocência. A gente está fazendo meio sem saber. Mas a partir do momento que você detém o conhecimento, eu tenho certeza que tudo isso que eu estou falando para você hoje vai martelar na tua cabeça se você tem refluxo. Você vai pensar, meu Deus, eu estou tendo refluxo constantemente. Eu estou aumentando o risco de ter um câncer no meu esôfago, de ter um câncer na minha garganta, de ter uma infecção grave no pulmão. Se eu sou asmática, meu Deus, aí que tem que resolver esse refluxo mesmo. Porque senão eu vou ter mais crises de asma causada pelo refluxo. E as crises de asma pioram o refluxo. É tipo um ciclo vicioso. Tá? Então, falei aqui para vocês tudo da questão de risco de saúde, sem ainda falar da obesidade. Aonde entra a obesidade aí relacionada com o refluxo? O excesso de peso relacionado ao refluxo. Por que, que o excesso de peso piora o refluxo? Porque, olha só, quando a comida vem lá da boca, passa pelo esôfago e chega no estômago, entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma válvulazinha que chama esfíncter. Passou a comida, esse esfíncter fecha, essa válvula fecha para não deixar a comida voltar, tá certo? Mas aí teu estômago tá cheio de comida, tá? Você comeu, encheu teu estômago de comida, dali você vai, puf, deitar. O que vai acontecer, gente, se você tem obesidade, sobrepeso, tem excesso de peso, principalmente excesso de gordura abdominal, excesso de gordura visceral? Visceral é gordura dentro da barriga, não é só aquela pancinha que a gente pega pelo lado de fora. Se você tem pancinha pelo lado de fora, provavelmente você tem pancinha pelo lado de dentro também. Você tem a gordura visceral. O que acontece quando você deita? Todo esse peso, ele cai em cima do teu estômago e aí ele comprime teu estômago. Se você pegar um balão e encher ele de coisa e apertar o balão embaixo, para onde vai o conteúdo que está no balão? Para cima, correto? Então você pressionou o teu estômago, aquele esfíncter ali não aguenta a pressão, ele abre e passa a comida de volta para o esôfago. Então é aí que entra a questão do sobrepeso. Não é agente médico, nutricionista, profissional de saúde pegar no teu pé. Porque eu vejo que tem paciente que reclama e que sai chateado do consultório, que fala, ai, tudo é culpa da obesidade, ai, fica me enchendo o saco, isso aí não tem nada a ver com a obesidade, é o que eu como. Não é só o que come, gente. Você pode ter comido uma comida super saudável, inclusive. Mas é física. É física. Você tem um excesso de peso sobre o teu estômago. Esse excesso de peso sobre teu estômago vai pressionar o teu estômago. E para onde essa comida vai? Uma parte vai para baixo, outra parte vai para cima, porque eu tenho um tubinho para cima e um tubinho para baixo, ali no estômago, correto? Então, vai para cima também. E aí, cada vez mais que você vai fazendo isso, o teu esfíncter vai ficando cada vez mais fraco e mais suscetível a ter refluxos com volumes menores, né? E com situações menos agressivas, vamos dizer assim. Ah, você nem precisou comer tanto, antes só me dava refluxo. Quem tem refluxo há muito tempo? Conta aí para mim se não é assim. No começo só dava refluxo quando eu comia uma feijoada, quando eu comia uma carne muito gordurosa, mas agora me dá refluxo de qualquer coisa que eu como já está me dando refluxo. Por quê? Porque você hipersensibilizou esse esfíncter, e aí ele vai ficando fraco, vamos dizer assim, com o tempo, e ele vai abrindo com mais facilidade.
Existem outras situações que vão levar ao refluxo? Existem, sim, outras situações. Hérnia de hiato, por exemplo. O que é essa hérnia de hiato? É quando uma parte do teu estômago entrou aqui para uma parte onde ele não deveria estar. Ele está lá no diafragma, ele está lá no tórax. É uma alteração anatômica. Isso aí vai causar refluxo também. E muitas vezes precisa de uma correção cirúrgica. Eu não estou falando desses casos, porque quando você tem refluxo, é importante também que você vá no médico para fazer o diagnóstico, para ver se esse refluxo é causado a priori por uma questão de alimentação que precisa ajustar, por excesso de peso, ou se tem uma alteração anatômica que precisa de cirurgia. Mas, gente, essa alteração que precisa de cirurgia é a minoria dos casos, hoje em dia, em que a gente tem mais de 50%, mais da metade da população no Brasil hoje está acima do peso. E, gente, não saiu, esses dados que eu estou falando para vocês são ali do iniciozinho, o último dado é de 2019, tá? Dos dados de 2019. 2020, a gente teve uma coisa muito importante acontecendo no mundo. Vocês sabem o que é? O aparecimento de um vírus que deixou muita gente em casa, que aumentou a ansiedade e que estudos já mostraram aumentou a média do peso da população também. Que aumentou a ansiedade, que aumentou o consumo de bebida alcoólica, inclusive aumentou demais o consumo de bebida alcoólica na pandemia, aumentou o consumo de comidas mais calóricas, comidas de conforto, comida de desespero, aquela comida que você come porque você não sabe o que vai acontecer e usa a comida como recompensa. Isso é fato, isso aconteceu. E o que eu estou falando aqui, você pode estar se identificando, porque talvez isso tenha acontecido na tua casa, tenha acontecido com você, tenha acontecido com alguém próximo de você. Você sabe que eu não estou falando uma coisa fora da realidade aqui. Isso aconteceu. E é comum. Hoje, a maioria dos casos de refluxo, eles acontecem pelo excesso de peso. Não é por uma alteração ali da hérnia de hiato, nananã. Os casos cirúrgicos é a minoria dos casos que a gente tem com problema de refluxo hoje em dia. Então, qual é a solução para a maioria das pessoas, inclusive para quem tem hérnia de hiato? Porque senão não vai conseguir fazer a cirurgia com qualidade, senão pode estourar os pontos da cirurgia, senão pode não melhorar realmente após a cirurgia os sintomas. É perder peso. Se você tem refluxo e tem sobrepeso ou obesidade junto, se você está com excesso de peso e tem refluxo, é primordial que você busque perda de peso na tua vida. Porque você pode, que nem eu falei, você pode comer certinho. Você pode pegar uma lista de alimentos ali do que pode, do que não pode para refluxo. Você pode baixar na internet, tenho certeza, se você pesquisar lá o que comer para refluxo, o que não comer para refluxo, você vai achar em menos de 2 segundos um monte de informações sobre o que pode e o que não pode comer. Mas se você ainda estiver com excesso de peso, você ainda vai continuar tendo um estômago com comida, mesmo que seja boa, mesmo que seja saudável, mas fazendo pressão nesse teu estômago. A comida vai voltar. E a comida, sendo saudável ou não, se ela já teve contato ali no estômago com o ácido, ela vai te dar azia, vai te dar indigestão, ela vai te dar queimação, ela vai dar todos esses sintomas que eu falei. Agora, claro, quando você associa uma qualidade de comida ruim com o refluxo, aí os sintomas são muito piores, né? E aí, o que exatamente especificamente, tá? Você pode fazer de pronto, para melhorar os sintomas do teu refluxo, tá? Então, primordial, mandatório, ok, emagrecer. Deu para entender isso, gente? Que emagrecer é básico
para você conseguir controlar e reverter o refluxo na tua vida? Se você fizer o melhor tratamento, gastar um dinheiro enorme com medicação para melhorar a azia, indigestão, tomar aqueles Zols da vida, né, que não são medicações tão baratinhas assim, e se associar a 2 ou 3 medicações, você vai estar tirando duzentão do teu bolso por mês para tratar o refluxo, né? Fora tudo que você tem de péssima qualidade de vida por conta do refluxo, tudo que você está pagando com a tua saúde pelo refluxo, tá? Deu para entender que não faz sentido você tentar tratar, como é que a gente chama? Tapar o sol com a peneira, sem tratar lá embaixo a questão do sobrepeso. Você vai estar gastando dinheiro à toa. Você está tomando remédio para melhorar o refluxo, para reforçar o esfíncter, para ajudar, porque a gente tem vários tipos de medicação no tratamento do esôfago. Tem a medicação que melhora ali o esfíncter, a força do esfíncter para ele fechar. Tem medicação que ajuda o peristaltismo, o movimento do estômago, ir lá para baixo, empurrar a comida para baixo. Tem medicação que ajuda a diminuir o ácido do estômago e aí diminuir essa sensação de pirose, de inflamação. Pirose, desculpa, gente, é o termo técnico para queimação, tá? Essa sensação de queimação. Você tem um monte de medicação que pode te ajudar de várias formas. Não estou te dizendo que não é para você tomar medicação. Mas mesmo que você tome todas essas medicações, você vai continuar comendo, certo? Porque vai ter comida no teu estômago. Então, você tá fazendo a tua dieta certinho ali, porque o médico disse, olha, não come isso, não come aquilo, come isso, toma esse remédio. Beleza. Mas se você continuar com excesso de peso, você está colocando uma pressão no teu estômago. Então, independente do remédio, o remédio não vai conseguir vencer o peso que o teu sobrepeso, a tua gordura está fazendo dentro do teu estômago, ali em cima do teu estômago. Ele está amassando o teu estômago. Então, quando você faz um tratamento de refluxo, gastando uma grana violenta para tratar todas essas consequências do refluxo, mas não foca também na perda de peso, de certa forma, você só está tapando o sol com a peneira, você não está resolvendo o problema, você está atacando fogo e apagando incêndio. E as consequências a longo prazo podem ser todas essas que eu falei: pneumonia, crise de asma, câncer ou diminuição da qualidade de vida de uma maneira geral. E você não dormir bem, por exemplo, pelo refluxo, ajuda você a engordar, porque o sono é fundamental para o emagrecimento, um sono de qualidade. De imediato, o que você pode fazer para melhorar a tua sensação de refluxo? A longo prazo, você vai emagrecer, tá? Você vai... Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, não precisa ser com neura. Mas você tem que fazer um plano para a tua vida de emagrecimento se você quiser se livrar desse refluxo de uma vez por todas. Essa é a solução definitiva. Porém, para melhorar os sintomas e para melhorar o que piora o refluxo, o que você vai fazer? Evitar bebida alcoólica à noite. Por quê? Porque a bebida alcoólica relaxa o esfíncter. Então, ela aumenta, relaxa a válvulazinha que tem lá no final do esôfago e no começo do estômago. Se ela abre essa válvula, ela aumenta o refluxo. Então, para você que tem refluxo, você vai evitar beber bebida alcoólica à noite, principalmente. Durante o dia vai mais tranquilo, porque você vai ficar em pé durante o dia. A não ser que você vá beber e vai deitar depois do almoço. Aí também vai dar refluxo depois do almoço, tá? Então, falando à noite, que normalmente a gente deita para dormir à noite, né? Ok, beleza? Então, você não vai beber antes de deitar. Só para simplificar. Bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica relaxa o esfíncter. O que mais relaxa o esfíncter? Cafeína, excesso de cafeína. Então, excesso de café, excesso de bebida do tipo cola, que é rica em cafeína, excesso de chá verde, chá preto, esses chás que são ricos em cafeína, vai também relaxar teu esfíncter. Então, se você tem refluxo, você também tem que evitar o excesso de cafeína na tua vida, porque
relaxa o esfíncter. Outra medida que você pode fazer hoje, já, tá bom? É comer 2 horas antes de deitar. Porque 2 horas já deu tempo de esvaziar pelo menos metade desse teu estômago. Então, o conteúdo do teu estômago vai estar muito menor, teu estômago vai estar muito mais vazio na hora que você for deitar. E se teu estômago está mais vazio, se ele tem menos conteúdo, mesmo que ele seja pressionado pelo excesso de gordura do teu peso, não vai ter comida para voltar para o esôfago, tá bom? Faz sentido, não faz? Então eu tenho que estar com o estômago mais vazio na hora que eu for deitar para dormir. E mais ou menos 2 horas é um tempo bom para que faça essa digestão da alimentação, para que o estômago esvazie, pelo menos parcialmente, para que ele esteja mais vazio na hora que você for deitar para dormir. Tudo bem? E olha, gente, você tem que buscar um emagrecimento definitivo. Não é loucuras de dieta mágica, não é um negócio que você vai entrar e vai sair depois, não é pelo caminho difícil, não é pelo caminho restritivo. Abraça o que eu estou oferecendo para você, que é o caminho sem neura. Mesmo para você que tem refluxo, você fala, mas eu vou poder comer pizza, mas eu tenho refluxo. Mas eu vou poder beber bebida alcoólica, mas eu tenho refluxo. Mas eu vou poder, sei lá, comer meu doce e eu tenho refluxo? Pode. Claro que pode. Desde que você também esteja emagrecendo. Porque você vai tirar sobrecarga, você vai comer com estratégia. Só isso que eu te falei agora já vai te ajudar muito com refluxo. Essas 3 coisinhas que eu te falei agora. Diminuir, não beber a bebida alcoólica e deitar, tá bom? Diminuir o excesso de cafeína e comer 2 horas antes de deitar para dormir. Vai já fazer uma transformação na tua vida. Agora, se você quiser realmente resolver a longo prazo, você precisa buscar o caminho do emagrecimento. E eu te sugiro que você busque o caminho do emagrecimento que vai deixar você no peso que você quer para sempre. Não que você vai ficar entrando e saindo de dieta feito uma louca, porque isso só vai fazer o teu metabolismo ficar pior e vai te engordando mais a longo prazo. Não é? Eu sei que eu estou falando com você que já tentou várias tentativas de dieta, várias ao longo da tua vida. E o que aconteceu até agora? Você já emagreceu? Não. E o que aconteceu ao longo dos anos? Você só foi aumentando de peso. Então, tudo que você tentou para trás não deu certo. Não adianta você tentar do mesmo jeito de novo. Você tem que tentar por um caminho diferente. Você tem que tentar uma coisa que você consiga manter a longo prazo. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida a longo prazo. E eu te garanto que você não abrir mão daquilo que é importante para você na alimentação, né? Se você gosta daquilo, você não abrir mão daquilo, não é comer loucamente, mas é não deixar de comer, não é se proibir de comer. Isso vai te ajudar muito a você manter esse processo de emagrecimento a longo prazo, tá? Emagrecer e voltar a engordar não é sucesso no emagrecimento, muito pelo contrário, é insucesso e é você ferir e machucar mais o teu metabolismo. Então é importante que você entre num processo em que você se comprometa com ele. Não precisa ser difícil, não precisa ser mega perfeito, mas é importante que você faça um pouquinho a cada dia por você. Então, isso faz muita diferença. E é uma felicidade muito grande. Você vê a balança diminuindo, as roupas te servindo e você não está sofrendo, você continuar comendo as coisas que é importante para você, né? E claro, dependendo do, por exemplo, na situação aqui especial que você tem refluxo, é importante você tomar esses cuidados, né? Eu já te falei, não vai beber bebida alcoólica? Não, isso é importante para você, bebe, mas não bebe e vai deitar. Bebe e fica em pé. Né? Bebe num período que você não vai deitar depois. Porque se você for deitar, se você for beber e for deitar, vai ter refluxo, porque a bebida alcoólica abre o esfíncter. Então, você ter esse conhecimento faz toda a diferença na tua vida, porque estrategicamente, se a bebida é importante para você, você vai beber em outro horário, não vai beber e vai deitar. Entendeu?
como é que funciona um saudável sem neuro, um pouquinho do que é o saudável sem neuro, tá bom, gente? Um super beijo, beijo, bom descanso, beijão no coração de vocês, até a próxima.